pessoal, estamos com mais um episódio do Escuta Mana aqui para você. Desde já eu quero agradecer a tua companhia e te dizer que o nosso tema de hoje é esporte. Vai ser uma explosão de esporte, até porque o nosso convidado de hoje é o Roberto Dinamite, é o coordenador do esporte na comunidade. E aí, Roberto, tudo certo? Tudo certo. Roberto ou Dinamite? Só não explode. Aí como que você prefere que ele chame? Roberto ou Dinamite? Dinamite. Dinamite. Roberto Dinamite ou Dinamite? Pronto. Então, Dinamite, conta aqui pra gente. Eu tava lendo um pouquinho sobre a tua história, né? Gente do céu. Eu quero, inclusive, começar pelo nome. Alguém é fã do Vasco aqui? Meu pai. Meu pai é o grande idealizador, mentor, dono de tudo isso, né? Uma história muito engraçada, porque eu, desde jovem, menino, dentro de casa, eu sabia que o meu pai era o grande fã do Roberto Dinamite, né? Que faleceu alguns meses atrás, maior artilheiro da história do Vasco, ex-presidente, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim. E aí tem algumas histórias engraçadas, porque o meu pai, já com 18 anos, né? Segundo as histórias dele, que ele falava, olha, um dia eu vou ter um filho do sexo masculino e no dia que ele nasceu o nome dele vai ser Carlos Roberto Parará Dinamite. E aí o que que acontece? O meu pai diz que eu fui programado, porque o meu nome é Carlos Roberto Santos da Silva e o do Roberto Dinamite é Carlos Roberto de Oliveira. Olha só. Eu nasci no dia 4 de abril e eu acho que ele nasceu no dia 13 de abril. E aí meu pai fala, você foi programado. Eu falei pra sua mãe, ela gestante, eu tô sentindo dor já no dia 4. Não, segura mais um pouquinho aí, porque eu quero que nasça no mesmo dia. Então, assim, tem essas histórias engraçadas. Então, e assim, o meu pai sempre foi um amante do futebol. E para felicidade dele, eu me tornei um atleta profissional do futebol. E eu acho que meu pai é uma pessoa bem realizada dentro dos seus sonhos, assim. Mas, olha, parabéns pra ele, porque Obrigado. ele é a prova viva de que a palavra, ela tem poder. É a Literalmente. situação a lei da atração. Eu vou ter um filho homem, vai se chamar tal e vai nascer no mês tal, próximo da data tal. Sensacional. É isso mesmo que funciona. Agora, sim, você já foi jogador também, né? Sim, eu sou um ex-atleta profissional de futebol, sou amazonense, comecei nas categorias de base do São Raimundo, né? E depois fui para as categorias de base do Grêmio, as categorias de base do São Paulo, do Cruzeiro. E aí eu com 18 para 19 anos foi quando eu tive a minha primeira oportunidade profissional. E aí eu me profissionalizei no São Raimundo para jogar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E um grupo de empresários me viu jogando e aí me levaram para a Europa. Foi onde eu tive a minha carreira durante 11 anos, né? Em 3 países, né? E depois eu retornei para Manaus para terminar minha carreira no time que me revelou ao futebol, que foi o São Raimundo. Então eu tinha uma gratidão. Eu falei, não, Olha que legal. o time que me deu a primeira oportunidade como profissional é o time onde eu quero encerrar minha carreira também. Aí em 2018 para 2019 eu encerrei minha carreira como atleta profissional. Então eu tive uma carreira durante 20 anos, eu joguei de forma profissional. Olha só, 20 anos. E é muito legal você falar isso, mas eu te pergunto, inclusive, assim, tirando a vontade do seu pai, mas você já tinha dentro de você essa vontade de querer ser jogador de futebol, de ser esportista, é isso mesmo? Sim, assim, eu tenho foto com 4 anos, todo uniformizado, porque meu pai era um apaixonado, né, um amante do futebol. Eu não lembro disso, né? Eu tô falando de algo de fotos. Só que eu, com 9 anos de idade, eu já comecei a treinar na escolinha do Rio Negro, escolinha de futebol do Rio Negro. Com 13, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Olha só. Então, com 13 anos, eu falei, eu quero ser jogador de futebol. Eu quero sair do norte, eu quero me estruturar através do futebol, eu quero ajudar minha família através do futebol, independente da minha classe social ou financeira. Sim. É isso que eu quero pra minha vida. Então, com 13 anos, eu falo que foi quando eu falei, eu quero isso pra minha vida. Que legal. Aí você jogou contra o Vasco, né? No mesmo tempo em que o Dinamite, ele era o presidente. Foi um negócio muito legal, porque
a força do nome dele, né? Algo muito engraçado. Eu já tinha voltado da Europa e aí eu estava no Nacional, no ano de centenário do Nacional. Uhum. E aí o Nacional formou um super time, contratou muita gente de fora, eu era o único amazonense. E, e aí o Nacional fez uma grande campanha na Copa do Brasil. Pela primeira vez na história, um time amazonense chega nas quartas de finais da Copa do Brasil. E aí nós eliminamos o Curitiba, eliminamos o Águia, Ponte Preta, Joinville. E aí caímos contra o Vasco. Chega o Vasco da Gama e aí a imprensa de todo o Brasil se voltou para Manaus. Porque aqui tinha um Dinamite que ia jogar contra o Vasco da Gama, que tinha um presidente Dinamite. Mas só um parêntese aqui. Nessa oportunidade, o seu pai torceu pra quem? Pro filho Dinamite ou pro ídolo Dinamite? Ele se mascarou com uma camisa do Vasco, mas o coração dele era do filho. Eu acho que ele queria a nossa classificação. Aí foi quando nós fomos eliminados nas quartas de finais da Copa do Brasil pro Vasco. Mas, assim, foi um momento muito bacana, muito real, assim, porque às vezes você acha, quando você tem um poder aquisitivo, e às vezes você acha que o dinheiro pode fazer tudo ou alguma coisa do tipo. E eu sempre tive um sonho que meu pai pudesse conhecer o Roberto Dinamite assim, pessoalmente. Desde a época que eu estava na Europa. E eu nunca consegui. Eu conversava com empresários, eu conversava com intermediários, eu falava com várias pessoas e nunca consegui chegar até o Roberto Dinamite. Nessa minha volta, é muito engraçado que quando saiu o sorteio Nacional e Vasco, a imprensa toda se voltou para Manaus, como eu disse. E aí a Rede Globo de televisão veio até Manaus buscar eu e meu pai, né? Só que o meu pai não sabia que ele ia conhecer o Dinamite. Só que eu sabia. E aí eu falei, cara, vocês querem matar meu pai? Não, ele não pode saber, ele não pode saber. E aí nós saímos de Manaus até o Rio de Janeiro. E aí eles montaram uma super produção que o meu pai achava que ele só ia apenas conhecer São Januário, que era o estádio do Vasco. É muito engraçado. Quando meu pai chegou em frente de São Januário, a pressão dele subiu. Aí ele começou a passar mal, sem antes começar a entrevista. E aí meu pai levou um monte de revista do Roberto Dinamite. E o meu pai levou um monte de camisa do Vasco. Um negócio muito bacana. E aí ele começou a contar várias histórias. E aí teve uma delas. Não, a mulher não engravida? Ela não vai ter o bebê? Quando o bebê nasce, o que acontece aí? Não tem que chorar? É, tem que chorar. E esse daqui não chorava. E esse daqui não chorava, não chorava, não chorava. E ele começou a ficar roxo. Esse menino vai morrer. Bate na bunda dele pra chorar. Rapaz, aí deram uma palmada na bunda dele. Em vez de ele chorar, ele já foi gritando: Vasco! E aí várias histórias muito engraçadas assim do meu pai. E aí eu me recordo muito bem. Duas situações assim que vai me marcar pelo resto da vida. Que o repórter olhou pra ele e falou: se o senhor encontrasse o Roberto Dinamite aqui, qual seria a sua reação? E aí meu pai olha e diz assim: olha, se eu encontrasse o Dinamite aqui, eu acho que eu ia abraçar ele como se fosse um sentimento de um irmão que eu não via há 40 anos. E aí o Roberto Dinamite sai assim do lado e meu pai já... Ô, Dinamite! Meu E Deus! levantou muito devagar e parecia que ele estava vendo uma taça de cristal que parecia que se ele apertasse um pouco, ele ia quebrar. Uhum. E aí foi muito legal esse momento, assim, pra mim, porque era o meu grande sonho que meu pai pudesse conhecer o Dinamite. O sonho não era meu de conhecer o Dinamite, mas era do meu pai. E através de um dom que Deus me deu, de um talento, eu pude realizar. E uma outra história muito engraçada que ficou marcada, ela é engraçada e até emocionante, foi que eu falei pro meu pai. O cara falou: olha, acabou a matéria, vocês estão à disposição, tem o carro aí para levar vocês para o aeroporto só 9 horas da noite. Isso era em torno de meio-dia, meio-dia e meia. E aí o rapaz disse assim: vamos almoçar? Aí eu falei: vamos almoçar em Copacabana. Vamos pra praia. Aí meu pai: meu filho, tu é um otário. Como assim? Falei: que é isso, pai? Ele falou: meu filho, o homem que vem do Rio de Janeiro, ele precisa ir no Cristo Redentor. Então eu quero conhecer o Cristo Redentor. Legal, fomos pro Cristo Redentor, chegamos no Cristo Redentor, compramos lá os bilhetes, né, para Aham. subir. E de fato é uma imagem assim fantástica, né, para quem foi ao Cristo Redentor.
E o meu pai para bem em frente ao Cristo, eu paro do lado dele, e aí ele diz assim: meu filho, Deus é perfeito. Deu a sabedoria para o homem para fazer a imagem do seu filho nessa altura, com essa visão, e Deus é perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tinha 4 sonhos na minha vida. Primeiro, eu queria ter uma família. E hoje eu tenho uma família. Sua mãe, sua irmã e você. O meu segundo sonho era ver a sua irmã casada dentro de uma igreja. De véu, grinalda, pá. E eu consegui casar a sua irmã. A terceira era que você se tornasse um atleta profissional. Independente do clube onde você ia jogar. Eu queria que você se tornasse um atleta profissional e você se tornou um atleta profissional. E a quarta era conhecer o Roberto Dinamite pessoalmente. Meu filho, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu morrer hoje aqui, na frente do Cristo Redentor, eu quero que você diga pra sua mãe que eu morri o homem mais feliz do mundo. E aí ele começou a chorar, né? Aí eu falei, rapaz, para com isso daí. Não, isso daqui é o meu momento. Eu quero que você respeite, se afaste um pouco de mim, que eu vou agradecer a Deus. E aí, de fato, foi um momento que ficou muito marcado, assim, na minha vida. Depois que meu pai conheceu o Roberto Dinamite, parece que aquilo ali aliviou ele. Ele fala menos do Roberto Dinamite e parece que, em resumo, ele se realizou, né? Essa é a Sim. situação. Então, essa é a história que eu tenho com meu pai em relação ao Roberto Dinamite, ex-presidente do Vasco. Mas sabe o que que acontece? Você falando assim, vem muito claro na nossa cabeça é que você falou sobre Deus, ele realmente usa, né? Instrumenta aquela pessoa para que possa transformar a vida ou transformar o pensamento daqueles que buscam a ele. Sem No dúvida. caso, o seu pai, que queria conhecer, queria saber ali como é que é o Roberto Dinamite, Sim. tocar nele, sentir, enfim. E isso é muito legal, inclusive quando ele coloca ali a palavra dele profetizando que meu filho vai ser um jogador de futebol, meu filho vai jogar em um clube profissional, né? Enfim. Agora eu te pergunto, para aqueles que têm um sonho de ser jogador de futebol, ou então, não necessariamente no futebol, mas que tem um sonho de competir local, ou nacionalmente, ou regional, enfim, mas que no primeiro obstáculo desiste. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu perdi. Ah, eu não tenho condições. Ah, eu não tenho apoio. Como é que é? Quais são as tuas palavras enquanto o coordenador do esporte na comunidade, que é um programa que a gente daqui a pouquinho já vai explicar? Eu coloco família. Qualquer dificuldade que você possa ter, quando você pensa em desistir, eu costumo dizer que você vai estar matando o teu sonho e automaticamente o sonho da tua família. Porque se a tua família não tem sonho, ela começa a sonhar aquilo que tu sonha. Né? Talvez você é formada em jornalismo ou qualquer outro tipo de profissão. O maior orgulho da sua família foi no dia que você se formou. Que você pegou o canudo aquilo ali é um orgulho, porque eles começaram a viver o teu sonho. Então, eu aprendi no ciclo da vida que chorar e sorrir, independente da sua classe social ou financeira, tudo faz parte do ciclo da vida. Você pode ter o valor financeiro que você pode ter, independente de qualquer coisa. Tem dia que você tá triste. Sim. Mas tem dia que, independente se você é pobre, na visão humana, você vai acordar sorrindo. Eu acho que isso é muito válido. Os obstáculos, eles fazem parte da tua realização. Eu saí do norte, lá do bairro de Santa Luzia, da zona sul de Manaus, numa quadra de um bairro, e depois de, vamos dizer, 15 anos, 10 anos, eu com 22 anos, eu estava disputando a minha primeira Champions League contra o Liverpool da Inglaterra, com mais de 65 mil pessoas. E aí eu falei, pô, valeu a pena eu sofrer. Valeu a pena, Deu talvez. nervosismo? Ficou com ansiedade, um friozinho na barriga, tipo, caraca, olha só onde eu tô. Eu mudei muito da água pro vinho. Como assim? Porque eu saí de um clube que era o São Raimundo,
onde na época eu recebia, um exemplo, R$ 300 e pegava o ônibus. E parava em frente à colina e ia treinar. Ponto. Depois de um ano, eu estava no Dinamo Zagreb, com uma estrutura fantástica. Então, você não é adaptado àquilo. Eu fui me adaptar a tudo isso depois de um ano e meio que eu já estava no país. Né? E eu fui cair na real quando eu fui disputar minha primeira Champions League, porque eu me emocionei muito, né? Tudo aquilo que você vê na TV, aquilo é real. O hino da Champions League, mosaico, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, a organização. Você olha assim, né? É uma atmosfera, assim, absurda. Só que ali nós estamos falando de um futebol de alto rendimento. Que você sabe o que está acontecendo ao redor, mas você está tão concentrado em dar resultados, em esquema táticos, enfim, que você sabe que tem 65 mil pessoas, mas você não está prestando atenção no que eles estão fazendo. Você está prestando atenção em movimentos táticos que você treina todo dia. Resumo, você se torna um atleta profissional de alto rendimento, onde toda a equipe fisiológica cuida da tua urina e do teu sono diariamente. Um exemplo que eu estou dando. Então, você cuida da tua mente, do corpo, enfim, de tudo. Mas naquele momento, quando eu ouvi o hino da Champions, eu falei, cara, eu me emocionei, né? E muito engraçado. Eu voltei, né, do jogo, o treinador me chamou e ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Eu não sei da tua história. Eu só sei que a história dos sul-americanos e dos africanos, elas são muito parecidas. Eles saem pobres, eles se transformam financeiramente, mas a história é que eles saem de lá extremamente esquecidos. Eles saem para um novo continente para, de fato, vencer na vida. Só que aqui você é um atleta de alto rendimento. Você foi contratado para dar resultado e não para estar se emocionando. Isso daí ficou muito marcado para mim. Foi assim uma virada de chave na minha vida, que eu tinha que me concentrar naquilo que eu fui contratado para fazer. Mas nós somos seres humanos, né? E temos as nossas emoções e os nossos medos. Né? Assim, eu acho que você já escutou muito sobre essa questão, assim, poxa, sonhar é de graça. Eu acho que não, sonhar não é de graça, não. Eu acho que sonhar eu acho que é um primeiro passo para que você possa, lá na frente, chegar no teu resultado. Porque se eu não sonhar, e aí? Qual vai ser a minha projeção de vida? Não tem sentido. Eu sou formada em jornalismo, então quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, eu sempre brinquei de pegar eu procurando um controle aqui, né? Detalhe. Eu pegava o controle da televisão, na época não tinha ar-condicionado, era ventilador. Eu não sou tão novinha assim, não. Então eu pegava o controle, assim, da televisão e começava eu pensava que eu era repórter, eu pensava que eu era apresentadora. Eu falava, olá, boa noite, falamos ao vivo, diretamente aqui do Sambódromo, onde acontece mais uma edição do Boi Manaus e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui. Aí depois eu entrei pra faculdade, aí eu tive meu primeiro emprego. Quando eu fui ver, eu já tava ao vivo em rede nacional, era com o Datena do meu lado. O Datena tava do meu lado, eu falei, caraca, então vai passando um filme. Sim. Na nossa cabeça, aí depois eu já estava ao vivo em outra emissora, aí depois eu voltei pra Band, tava com a Cátia Fonseca, enfim, era uma coisa assim surreal na minha cabeça. Falei, será que eu já cheguei no topo? E quando eu pensava que eu já tinha chegado, falei, não, ainda tem muita, muita, muita coisa. Por isso que eu falo que o sonhar é só um primeiro passo. Agora, é claro que ao longo da sua caminhada muitas coisas vão acontecendo. Claro. Algumas pessoas vão te puxar para trás, outras já vão querer te dar um empurrão que você vai lá para trás e depois vai lá para frente, pega um impulso. Mas a questão é ter a sabedoria, né? É ter a sabedoria, ter a inteligência emocional, de saber onde você vai, onde você fica e acreditar que, inclusive, tá na Bíblia, que tudo passa. Você falou que, poxa, tem momentos que a gente vai estar triste. Beleza, Legal. vai passar, mas a alegria ela vem, mas ela também vai passar e você precisa ter o discernimento para entender tudo isso, quando né? eu entendi isso daí como ciclo da vida. Isso faz parte, independente de qualquer coisa, você vai passar por todas as dificuldades, por todas as alegrias.
É uma montanha-russa, É uma né? montanha-russa. E nada de ficar subestimando o sonho do outro, não. Por exemplo, o meu filho, ele quer ser jogador de futebol e a minha filha, ela quer ser bailarina. Então, vocês vão ser os melhores. Eu tenho 2 filhos. Então, um menino e uma menina. Então, assim, se ele quer... Então, ele vai ser o melhor jogador de futebol. E a minha filha é bailarina, então ela vai ser a melhor bailarina. Ela vai pra Itália, vai fazer espetáculo, e é ser o melhor. Eu acho que Sim, essa é a questão, não é? sim, sim, sem dúvida. Eu dou palestras, né, em projetos para jovens, enfim. Você tem que ouvir de fato aquelas pessoas que vão te impulsionar ao sucesso. Uhum. A você ser alguém. E quando eu falo sucesso, não é sucesso financeiro, não, é sucesso de vida. E você se sentir bem, né? Saber que pessoas torcem por você, saber que pessoas querem o teu bem, pessoas que te abraçam, te incentivam e vão te impulsionar de fato a você ser uma pessoa de um bom caráter, de uma boa índole, né? Te transformar numa pessoa do bem. Eu costumo falar dessa forma. O bem. Por isso que é, redes de apoio, elas precisam acontecer. Eu vou te citar uma aqui. É o programa Esporte na Comunidade. Temos esse programa. Explica pra gente, você que é coordenador, como é que funciona. O que acontece? Eu estou à frente do programa há 3 meses, né? O programa já existe desde o ano passado, né? Hoje a gente procurou dar uma nova cara ao programa, né? Ao projeto que vem sendo um sucesso. Sim. Ah, sucesso porque é você que está coordenando agora? Não. Eu ia Poderia falar, ser sim, qualquer eu. pessoa. O que acontece? O programa ele foi feito para beneficiar projetos que nunca foram vistos. Quando eu falo projetos, são projetos esportivos. Sim. Nós não vamos atrás do projeto. O projeto que vai até a Mini Vila Olímpica da nossa fundação, né, faz todo o seu cadastro, né, coloca num banco de dados, a gente faz a visita, nós fazemos a palestra e nós fazemos a entrega. Uhum. Só o que acontece? Às vezes eu vou lá no Monte Pascoal, núcleo 17, etapa Z e papapá da invasão X. Aí eu chego lá e eu encontro o seu João com 150 crianças e uma bola velha. Aquilo ali toca, gente. Eu muito mais porque eu vivi isso, né? Então a gente deu toda uma nova cara. A gente procura primeiro ter o olhar humano. Eu costumo dizer que para você entender a necessidade do ser humano, você precisa olhar para ele com um olhar humano. Então meu olhar é extremamente humano. Às vezes as pessoas chegam lá na secretaria, seu Dinamite, eu tenho um projeto social, eu tô com uma bola velha. Parece que eu tô vendo o meu pai. Porque há 16 anos nós temos um projeto social em Manaus. E projeto social todo mundo acha bonito. Parabéns, legal, vocês. Meu amigo, me empresta R$ 20 aí só para eu comprar uma bola ou um Poxa, eu não tenho. É. É sempre assim. Ah, não dá. Claro que tem aqueles que colaboram. Mas às vezes a maioria diz não na nossa cara. E aí o que nós fizemos? Estamos na primeira etapa para beneficiar 100 projetos até o final do ano. Esse era o planejamento. Nós vamos beneficiar com material esportivo na modalidade vôlei, futebol e futsal 100 projetos sociais até o final do ano. Em 2 meses, nós beneficiamos 96 projetos. Uau! Resumo, isso virou um sucesso. Explodiu de fato dentro da prefeitura de Manaus. Então isso para mim me deixa muito feliz, né? E aí agora a prefeitura lançou mais 500 vagas. É uma lista de espera ou não? Já tá Não, ativa? já tá funcionando, já tá Olha! acontecendo, né? Só que assim, poxa, eu vou cadastrar hoje e vou receber só final do ano. A gente para acelerar todo esse processo, porque nós sabemos da necessidade da comunidade. Um exemplo, eu vou no teu projeto, eu faço uma entrega. Eu vou no meu projeto, eu faço uma entrega. Eu vou no projeto da caneca e faço uma entrega. Aí daqui a pouco, a gente tem a nossa secretária lá, a Suzana, e ela fala, olha, Dinamite,
Na Zona Sul de Manaus, tem 23 projetos cadastrados. Aí o que nós fazemos? Buscamos um local, reunimos os 23 projetos e fazemos uma grande festa do esporte comunitário. Olha! E isso vem se tornando um sucesso. Semana passada, nós estivemos no Viver Melhor. Mais de 1.800 jovens. E agora eu falei, isso daqui é a festa do esporte comunitário. O esporte comunitário, ele nunca foi visto como está sendo visto dessa forma. Não é porque eu faço parte da nova gestão da Prefeitura de Manaus. Sim. Estou falando de um fato que eu vejo. Poderia ser a outra gestão. Daqui a pouco pode ser um outro prefeito. Mas da forma que está sendo conduzido, os projetos sociais sendo vistos, dentro das comunidades, das periferias, dentro dos bairros, eu ainda não vi. É a primeira vez. Você tocou num ponto muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui no Escuta Mana. É que às vezes, assim, ai, Flávio, você já gosta de ir pra uma polêmica. Mas a questão não é essa. A questão é que é claro que as pessoas elas precisam ter bons olhos para enxergar o que é importante para o crescimento da cidade de Manaus, bem como de que forma que eu também posso contribuir para o crescimento da cidade. Não adianta eu ficar com aquele olhar só de que não gostei disso, falta isso, cadê não sei o quê. Porque parece que hoje nas redes sociais todo mundo é o valentão, né? Todo mundo é cobrar e tudo mais. Mas quando chega na hora de você fazer a sua parte, você não faz. Então, de que forma que você pode fazer a sua parte? Olhando com os bons olhos já é um bom começo. Sim. Já é um primeiro passo que é muito importante. Então, sobre essa questão da questão esportiva e tudo mais, é a gente olhar com bons olhos no sentido de que estamos fazendo, estamos promovendo, estamos pulverizando, estamos beneficiando essas comunidades, essas crianças que vão crescer. Sim. Vão ser, sim, profissionais ou não, podem ajudar outras crianças. E é uma cadeia produtiva que vai indo embora, né? Sem dúvida. Tem duas coisas uma coisa muito engraçada a respeito disso que você está falando. Eu sei o que nós estamos fazendo. A lealdade que a gente está levando para dentro das comunidades. Ninguém está aqui para iludir sonhos, para frustrar sonhos. Em momento algum. O meu desejo é de fato que isso aconteça. E na nossa segunda entrega, na festa que eu costumo dizer que nós fazemos, saiu uma publicação, foi postado. E aí, aí tem vários comentários. Parabéns, sucesso, prefeitura, isso, prefeitura, parabéns, o programa Esporte na Comunidade, obrigado. E aí eu vi um comentário. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aquilo, nunca chegou no meu bairro, nunca chegou na minha escola. Isso, é uma farsa. Aquilo me incomodou. Aí eu cliquei no Instagram, fui lá na mensagem, boa noite, amigo. Convido você a comparecer amanhã na nossa fundação às 9 horas. Vai ser um prazer recebê-lo. E aí ele respondeu. E aí? Aquela que nem gosta da fofoca, né? Ah, eu não posso ir. Eu falei, eu quero saber o dia do treinamento do seu projeto que eu vou fazer a visita. É um compromisso meu, isso não é uma promessa. Isso é um compromisso da prefeitura a partir de hoje com o teu projeto. Eu vou beneficiar você. E aí? E aí eu fui lá. E aí? E foi maior festa. Ele até então extremamente fechado, né? E eu falei muito claro para ele, eu não vim aqui falar de política, amigo. Eu vim aqui falar do programa. E aí é o que eu vou dizer para você agora. Eu acho que ele tinha assim umas 120 crianças. Quando eu olhei para a criança com os pais, eu falei, olha, eu sou o Roberto Dinamite. Aí eles me olham assim, ó. Eles não sabem quem eu sou. Porque nós somos de gerações diferentes. Sim. Mas quando eu olhei para eles, eu falei, olha, eu sou o Roberto Dinamite. Eu sou o único amazonense a disputar 3 Champions League, 2 Copas da UEFA. Joguei 11 anos na Europa, na Alemanha, na Croácia. O garotinho pulou. Tio, você jogou contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo. Então, automaticamente eu já tô tocando no sonho dele. Sim. E aí é onde é o poder que nós temos na mão. De me aproximar de uma criança dessa e falar, olha, eu cheguei na Europa porque eu usei droga. Ou eu cheguei na Europa porque eu obedeci meu pai.
porque eu estudei, porque eu fui educado. E a gente escolhe o lado bom para estar tocando nessas crianças. Então, toda a nossa movimentação, quando nós se aproximamos desses projetos sociais, é de fato com o olhar humano. Sim, Primeiro ele sonha, né? E a gente vai mexer no sonho dele. sim, E daqui a pouco ele começa a planejar o sonho dele, daqui a pouco ele executa. Esse exatamente. daí é o nosso grande passo a passo. Na frente do esporte na comunidade. Eu costumo dizer que na nossa última entrega no Viver Melhor, nós atingimos a marca de 19 mil jovens beneficiados com material esportivo pela Prefeitura de Manaus. Isso daí é assim, eu estou extremamente orgulhoso com os números e o impacto que a gente vem causando dentro das comunidades através do projeto. Olha só, que legal. E quando a gente fala nessa questão de sonhos, né? A gente tem tanto a oportunidade de pegar, colocar assim, não vou nem colocar no colo, mas de colocar na mão e dizer, vai, voa. Ou então de arrancar as peninhas e falar assim, não, não voa, fica aqui parado. Mas quem é que vai decidir isso? Eu acho que é o próprio atleta, futuro Sem dúvida. atleta e tudo mais. Eu falo uma coisa. Eu venci porque eu quis demais. Olha aí. Isso daí é um fato, né? Você pode querer o pai, a mãe, mas eu não quero. De nada adiantou. No final, é você e você. Sim. Você vai receber todos os incentivos, toda a estrutura, mas talvez eu joguei com pessoas que eram melhor do que eu. Os futuros craques, né? Mas eu quis demais. Eu tinha um querer a mais. Mas sabe o que é sobre essa questão? Eu gosto disso porque me traz uma inquietude sobre essa questão de que o fulano é melhor do que eu, o ciclano. Mas no jogo de futebol, né, no time, melhor dizendo, ninguém faz o gol sozinho, não. Não tem esse de que, eu vou lá, vou jogar contra os outros, mas eu vou sozinho. É porque é um verdadeiro show de equipe. Sem dúvida. Né? Como você falou, são os movimentos táticos, né? Que vem aqui, joga pra ali, pau, nananã. Eu confesso aqui, eu joguei já, só no colégio, no meu terceiro ano, eu era goleira. Aquela, né? E eu sempre gostei de esporte, mas agora não mais, né? Porque eu estudo bastante. Legal. Mas até perdi a minha linha de raciocínio que eu lembrei. Eu lembrei desse tempo. Mas o que acontece é que é legal, a gente fica com a cabeça leve, a gente desvirtua um pouco do que é ruim e o foco é outro, né? O foco é justamente no bem, é no estudo, é de querer ser o melhor. Todo mundo quer se destacar. Sim. Todo mundo quer ser o melhor. Ninguém quer ser aquele apagadinho ou apagadinha. Até mesmo, por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Poxa, eu quero fazer o melhor podcast que eu já gravei. Cada episódio aqui, pra mim, eu preciso fazer melhor do que o episódio anterior. Então, esse também é o diferencial, né? Sim, Dinamite. sem dúvida. É o que eu falo. Eu quis demais, né? É isso que eu quero pra minha vida. Vou me preparar. Tem as dificuldades, vai ter os obstáculos, independente de quem seja, quem venha falar, eu estou pronto. Então, muitas das vezes a gente se prepara para o sucesso, né? Então, foi isso que aconteceu na minha vida e é isso que a gente vem procurando passar para esses jovens, adolescentes, porque é cultural. Já você nasce, eu sou do norte. É difícil. Tá, é difícil. Então, trabalhe mais, 2, 3 vezes mais, para que você possa se igualar com aqueles atletas que estão nos grandes centros do futebol, do esporte ou de qualquer área mais desenvolvida. Era justamente isso que eu ia perguntar. Por que o mais difícil é pro norte? Porque nós estamos falando do esporte, né? Porque o esporte aqui não é tão desenvolvido. Então você precisa sair daqui, entre aspas, muito novo, para que você possa estar dentro dos grandes centros, para que você possa se adaptar a chegar onde de fato você quer. Eu saí com 13 anos e nunca mais voltei. Quando eu falo nunca mais voltei, é de uma forma fixa. Sim. Se o ano tinha 365 dias, eu estava em Manaus 28, 25, 30 no máximo, e depois eu estava fora de Manaus. Desde os meus 13 anos. E quando foi, assim, a tua primeira viagem para fora, para jogar? Assim, você consegue descrever
o que passava pela sua cabeça? Tipo, dava um frio na barriga? Ou então falava, caraca, é isso que eu quero? Ou então, poxa vida, será? Será que vai dar certo? Ou então eu tenho que dar o meu melhor? O que que era que na hora passava na tua cabeça? Assim, eu vou falar de forma profissional, porque na forma profissional você encontra a torcida. E o mais engraçado, os meus grandes sonhos, eles foram de emoção. A emoção que eu tinha, eu queria sentir a sensação de alguém me olhar e falar assim, pô, me dá um autógrafo. Eu queria saber qual era a sensação. Pô, eu quero jogar num estádio para 60 mil pessoas. Eu quero fazer um gol para 65 mil pessoas para eu ouvir o eco de 60 mil pessoas em festa. Nossa! Então, tudo isso era os meus sonhos, né? E eu realizei todos. Uhum. Na Europa, eles têm o hábito de entrar para aquecer e não tem muita gente ao redor dentro do campo. Porque a torcida está toda fora. Porque ao redor do estádio existe show, existe vendas de camisas, existe vendas de bebidas, uma série de coisas. Então tem todo um pré-jogo aos arredores do estádio, né? E quando você vai pro vestiário, quando você volta, meu Deus, de onde apareceu tanta gente? 60 mil pessoas, 65 mil pessoas. Então, assim, esses eram os meus sonhos. E o único lugar que eu fui foi na Turquia. Eu acho que tinha umas 80 mil pessoas. Eu nunca vi tanta gente junto num estádio só. Era no antigo estádio do Besiktas, né? Um clube da Turquia. Eu fui jogar contra eles. E eu entrei para aquecer, já tinha uma multidão de gente já. Parecia que tava todo mundo dentro do estádio e eu ouvi aquele eco. E de fato te dá um frio. As sensações. Hoje eu costumo dizer, não, acho que todo mundo tem que sentir esse frio na barriga, porque senão você tá morto, né? Se é emocionante você assistir, imagina você jogar onde tem um monte de milhares de pessoas depositando todas as expectativas em você, no time de um modo geral, mas geralmente o torcedor vai lá, Dinamite, é contigo, Dinamite, pô, Dinamite, não sei o quê. Se a pessoa me fez uma pergunta, qual o melhor momento do futebol? Pô, é o gol. Mas por quê? Porque às vezes você não me conhece e eu te dou o prazer de me abraçar e sorrir junto comigo. E eu vi isso inúmeras vezes. De fazer um gol, lá a arquibancada ela é muito próxima, né? Aqui os estádios mudaram agora devido ao padrão FIFA na Copa do Mundo, então as arquibancadas elas são muito próximas dos jogadores na Europa. E eu vi milhares e milhares de pessoas se abraçando, chorando, Se confraternizando. sorrindo de eu fazer um gol e ir até a torcida e eles É muito apontarem e legal. sorrir e tal, de pessoas que você fala, eu achei que eu nunca ia ver ele. Talvez amanhã eu não lembro dele. E nem ele vai lembrar de mim, mas ele vai dizer, pô, eu fui num jogo que eu senti uma emoção que talvez é marcante pro resto da minha vida. E assim, é emocionante eu cobrindo alguns jogos aqui em Manaus mesmo. Poxa, é muito emocionante. E a torcida vibra, e a torcida é sensacional, é bom demais. Até mesmo de uma simples partida de futebol, de pelada, enfim, até realmente os jogos profissionais. Eu acho sensacional, eu acho muito legal. Inclusive, já vamos assistir um joguinho junto, hein, Guilherme? Vamos assistir um joguinho junto. Inclusive, eu tava grávida. E eu lembro que quando o time fazia o gol, eu cobrindo, né, jornalisticamente. E fazia o gol e o pessoal ali batendo e tudo mais. Chega o bebezinho vibrava aqui dentro. Ai, 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 ai. Mano, até ele sentia a emoção, porque realmente é contagiante. É muito legal. Inclusive, eu quero parabenizar sobre todo esse trabalho desenvolvido por vocês no programa Esporte na Comunidade, que de fato tem uma visão diferenciada não só para com as crianças, mas também para aqueles que pegam um pouco do seu tempo e vai destinar justamente para esses futuros jogadores, futuros atletas. É realmente aquela questão de enxergar com bons olhos o que está sendo feito. Sim. Então, assim, é muito legal. Quero parabenizar você e toda a sua equipe, até
porque ninguém trabalha sozinho, Não. mas você tá ali como o líder e você vai falando justamente para sua equipe, dar o suporte, aporte, enfim, realmente muito legal e parabéns. Obrigado. Você falando sobre esses instrutores, de fato, o esporte na comunidade, ele só era a entrega do material. E a gente sabe que nós temos uma máquina de material esportivo que toda hora a gente tem que estar fazendo entrega. Então, o que nós criamos? A primeira etapa, nós colocamos como etapa, existe a primeira etapa, que é a entrega dos materiais. Semana retrasada, nós lançamos a segunda etapa do esporte na comunidade. Pegamos todos esses instrutores dos 100 primeiros projetos e fizemos uma oficina de capacitação para todos eles. Que golaço, hein? Levamos palestrantes, tivemos aulas teóricas e práticas num centro de treinamento aqui em Manaus. Apresentamos vídeos, levamos o palestrante, o nosso medalhista olímpico Sandro Viana, para falar do esporte, do impacto que o esporte causa na vida de um adolescente, de uma comunidade. E foi um sucesso. E foi muito bacana, muito legal. E agora nós estamos planejando a terceira etapa. E a terceira etapa, assim, se tudo der certo, eu acho que vai ser o grande gol de placa da Prefeitura no esporte. Nós queremos fazer a Copa Esporte na Comunidade, nas 4 zonas de Manaus, os 100 primeiros projetos, que eles possam competir, que eles possam... Resumo, a gente quer, de fato, entrar na comunidade de uma forma bem humana e nunca vista dentro da Prefeitura de Manaus, e queremos finalizar o ano com o lançamento do esporte na comunidade na zona ribeirinha. Uau, né? Que massa! Se nós que somos da capital já temos uma dificuldade com esses materiais, você imagina, dentro de uma zona ribeirinha, você levar o esporte, levar os materiais para que eles possam desenvolver dentro das suas comunidades. Isso daí eu acho que vai ser fantástico. Então, agora a gente está indo para a terceira etapa e, se Deus quiser, tudo vai dar certo e vai ser um sucesso. Eu já gostei. Quando for nessa etapa aí também, eu quero ir, me leva, que eu quero nessa pauta. Até porque eu adoro fazer pauta na comunidade ribeirinha, que eles são fartos, mano. O almoço é aquele pacu, aquele jaraqui assado. Eu adoro, de verdade. Pode me chamar que a gente vai lá fazer uma matéria bem legal. Roberto Dinamite, coordenador do esporte na comunidade. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Escuta Mana. É muito legal a gente ouvir histórias como a sua, sonhos como o seu, entender o trabalho como o teu, que envolve e mexe com sonhos de muitas pessoas, não necessariamente das crianças, mas também dos adultos. Então, eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente. Vou estender o convite para que você, inclusive, possa voltar para você explicar, Flávia, já estamos na segunda etapa do programa Esporte na Comunidade, já vamos para a terceira, e a ideia aqui do Escuta Mana é que a gente possa levar a informação de uma maneira diferenciada. De que forma? Simples para que as pessoas possam entender de fato o que está acontecendo, de que forma que eu posso ajudar, de que forma que eu posso somar, de que forma que eu posso ter uma visão diferenciada do que está acontecendo. Então, muito obrigada. Obrigado, quero agradecer à Prefeitura de Manaus, quero agradecer à Fundação Manaus Esporte e a você, Escuta Mana. Obrigada, Dinamite. Eu perguntei se ele explode, ele falou que não, então... Valeu. Roberto Dinamite, obrigada mais uma vez, gente. Então, esse foi mais um episódio nosso, espero que você tenha gostado. É claro que a gente faz todos aqui com muito carinho para você. Inclusive, se você tiver uma sugestão, manda pra gente. De que forma? Coloca aí nas redes sociais da Prefeitura de Manaus, certinho? Beijo grande e até a próxima edição. Tchau!